Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. 36,7 milhões de euros. Para a consultora KPMG, o Sporting foi o 10º clube europeu com maior valorização de plantel nos últimos 12 meses. No seu conjunto, os Leões valem agora 163 milhões de euros. Nesta edição, vamos perceber como se explica esta evolução. Na segunda parte, vamos falar da gestão no futebol português e que desafios apresenta a pandemia aos líderes das SADs para a desejável retoma económica pós-Covid. Para este programa, para esta edição, contamos com a presença de Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico e vou lançar então um número para a discussão, que é precisamente o número que avancei no início do programa, 36,7 milhões de euros, a valorização do plantel do Sporting Clube de Portugal nos últimos 12 meses, segundo a KPMG. João Marcelino, começo precisamente por ti e por te perguntar como é que consideras que se justifica esta valorização, que foi a 10ª maior valorização de acordo com este estudo a nível europeu. Não me surpreende porque o Sporting é preciso ter uma visão histórica deste processo. O Sporting, antes da invasão de Alcochete, tinha um plantel avaliado em pouco mais de 200 milhões de euros. E de repente, em poucos dias, baixou para um nível de 80 e poucos milhões. E, portanto, era evidente que, digamos, o voltar ao normal era uma questão de tempo. É óbvio que este voltar é também muito catalisado pelas vitórias desportivas e, portanto, o Sporting estará talvez a ter esse regresso um pouco mais rápido. Mas acho sinceramente que, olhando para o valor dos jogadores, não pelas cláusulas de rescisão, mas por aquilo que eles valem no mercado, mesmo que este mercado esteja hoje em dia afetado pela pandemia, eu acho que se pode dizer que já hoje o Sporting tem um plantel que anda muito próximo dos 200 milhões de euros, porque há ali jogadores, todos sabemos, que têm mercado e que estão a ser vistos pelos grandes clubes internacionais, como o Nuno Mendes, como o Pedro Gonçalves, e que inevitavelmente trarão mais valias ao Sporting. Portanto, dizer que acho que este é o nível normal do Sporting, obviamente catalisado pela campanha muito positiva que a equipa de futebol principal está a fazer, mas que era um movimento previsível para quem acompanha o futebol. Diogo Luís, é interessante, na tua opinião, que uma equipa que não está nas competições europeias, saiu muito cedo da Liga Europa e que, em termos de campeonato, está a fazer de facto um campeonato muito acima das expectativas. É interessante que para ti a equipa do Sporting surja num incrível 10º lugar na valorização, nos clubes que mais valorizaram os plantéis em apenas 12 meses. É interessante e eu acredito que a valorização não é mais expressiva, porque a minha opinião é, sobretudo porque o Sporting não está nas competições europeias, porque se eu tivesse naturalmente seria mais ainda, mas isso tem a ver com o facto do Sporting ser uma equipa muito competente no nosso campeonato. E a realidade é que, apesar do nosso campeonato não ser muito valorizado, reconhecem-nos muita qualidade no nosso trabalho e no desenvolvimento dos jogadores. E quando se analisa e percebe-se que o Sporting está à frente de um Porto, que é capaz de estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões e que vê-se uma Juventus, que tem 42 golos marcados e 10 sofridos, é o segundo melhor ataque e a melhor defesa de longe, naturalmente que se percebe que há aqui alguma coisa de especial. Sobretudo um Sporting que nos últimos anos não vinha a conseguir ombrear nem com o Benfica, nem com o Porto, e algumas das vezes até com dificuldades com o Braga. E, portanto, desse ponto de vista, naturalmente que a equipa do Sporting acaba por ser valorizada, e como te digo, eu olho para Nuno Mendes, Tiago Tomás, Porro, Palhinha, Mateus Nunes, Pedro Gonçalves, Giovane, só para dar aqui alguns exemplos, e acredito que a valorização dos jogadores do Sporting seria muito maior do que aquela que é neste momento se estivesse nas competições europeias, mas em função do grande trabalho que está a fazer nas competições internas, não só no campeonato, mas também a ter vencido a Taça da Liga, e nos jogos contra as melhores equipas do campeonato, o Sporting venceu 4 e empatou 1, isso também é algo muito importante, naturalmente que o trabalho está a ser compensado em termos de resultados esportivos, e depois a valorização é um acrescente, que naturalmente acaba por acontecer em função do grande trabalho que o Ruben Amorim está a fazer com os seus jogadores e da prestação que eles estão a ter dentro de campo.
Leonardo, nos últimos, portanto, nos últimos 4 meses houve uma reavaliação do valor dos jogadores no Transfer Market, portal que trazemos aqui para termos então esses valores uniformizados, digamos, e nos 5 jogadores que mais valorizaram neste plantel, 3 deles são da academia, nasceram na academia do Sporting. Como é que tu vês esta aposta de Ruben Amorim na academia de Alcochete, quando ainda estamos aqui a cerca de 2 meses do terceiro ano em que decorreu a invasão a Alcochete e que depauperou tanto o plantel do Sporting na altura? Sim, depauperou de facto com toda aquela vaga de rescisões e depois com outras vendas que foi necessário fazer para equilibrar as contas do clube da SAD. Mas o que se passa é que a Academia continua a fazer o seu trabalho, já não tem a hegemonia que tinha há uma década. Obviamente que os outros grandes, e não só os grandes, também o Braga, o Guimarães e outros clubes estão a fazer um excelente trabalho na formação, mas mantém uma produção constante e muito interessante de jogadores, de jovens talentos em todas as posições. A questão é que é preciso apostar neles, porque o talento intrínseco de um jogador jovem pode não ser o suficiente se não tiver as oportunidades. Para estes jovens talentos do Sporting, houve a tempestade perfeita. Houve um treinador que olhou para uma fornada e quis integrá-la, quis tirar o máximo deles e, pelo que se diz, já está de olho em mais alguns dos expoentes da formação leonina. E, ao mesmo tempo que apareceu o treinador que quis apostar neles, havia lacunas no plantel que tornavam mais fácil a sua afirmação também. Portanto, juntando esses dois fatores, Alcochete acabou por estar de volta. Não esquecer que Palhinha, que se arriscava a ser um crónico desaproveitado, finalmente encontrou quem lhe que fizesse com que ele ficasse destaca no meio-campo do Sporting, e que ainda para trazer experiência a um grupo em que o muito jovem Giovane já passava por veterano, voltou por empréstimo João Mário, que também está a enquadrá-los e está a dar uma outra experiência ao meio-campo. Agora há muitos desafios a continuar, basta ver, Joelson está a ser trabalhado, é muito novo ainda esse extremo e felizmente está a haver paciência para o trabalhar nas outras equipas de Sporting, na equipa B, no Sub-23, e por aí adiante continuará a haver matéria-prima, haja a seguir quem esteja disposto a continuar a apostar nela. E os 3 jogadores da formação que mais valorizaram, e não disse há pouco, foram precisamente Tiago Tomás, João Palhinha e Nuno Mendes. João Marcelino, estando o Sporting neste momento numa posição em que se perspectiva um provável apuramento para a Liga dos Campeões, seja por via direta ou por via da eliminatória, pergunto-te se vai ser tentador para a direção da SAD vender algumas das pérolas já no final da época, ou se haverá margem para colocar estes jogadores, sobretudo os jogadores da formação, aqueles com mais valor potencial, colocar esses jogadores a brilhar no palco da Liga dos Campeões? Haverá que ponderar caso a caso. Eu não me esqueço que pelo meio existe o Campeonato da Europa de Exatamente. 2020, que se vai disputar em 2021, e que onde poderão vir a estar alguns jogadores do Sporting, e nós sabemos que os clubes no campo das transferências podem resistir até um certo ponto, depois já não podem, porque e sobretudo o nesta mercado altura, não é, João? sobretudo nesta altura. Portanto, eu admito que do ponto de vista desportivo seria interessante que o Sporting pudesse manter os seus principais jogadores para a próxima temporada, porque os iria mostrar na Champions, como tu disseste, independentemente do lugar, se é o primeiro, se é o segundo, ou até mesmo, eventualmente, o terceiro, que eu já julgo que o Sporting já terá garantido um dos 2 lugares da frente, claramente me parece isso, mas uma coisa é aquilo que é do ponto de vista desportivo e outra coisa será aquilo que o mercado ditará com o interesse ou não por algumas dos seus principais jogadores. Eu tenho informação que o Sporting poderia ter vendido o Nuno Mendes agora em janeiro, já por uma verba acima
de 30 milhões de euros e, portanto, não vai ser fácil ao Sporting manter alguns dos seus jogadores. Eu diria Nuno Mendes e Pedro Gonçalves e até João Palhinha são jogadores que, pela idade e por aquilo que demonstram, são muito interessantes para muitas equipas na Europa e no mundo, mas sobretudo na Europa. E, portanto, eu parece-me que o Sporting irá ter que vender um ou dois deles, mas aquilo que se pede a um clube não é que fique a chorar sobre isso, é que tenha programado o cenário B para passar à fase seguinte e que em todas essas posições tenha substitutos identificados que esteja a acompanhar. Eu parece-me que neste momento do Sporting será a disparar isso. Acho que o Ruben Amorim é um treinador que veio fazer todo o sentido para o projeto do Sporting, como treinadores com aquela vocação fazem todo o sentido à frente dos principais clubes portugueses, porque os clubes portugueses vivem basicamente de receitas extraordinárias, vivem de ir à Liga dos Campeões e de vender jogadores nas duas janelas de transferência, porque se não for isso, todos eles são clubes falidos e, portanto, tendo em atenção isso, é óbvio que o timoneiro técnico tem que ser alguém que olhe para dentro da casa e que potencie os maiores valores. É isso, por exemplo, que nós temos visto que tem de alguma forma começado a faltar ao Benfica depois de um período em que revelou imensos jogadores com enorme talento, como o Bernardo, como o João Cancelo, como o Renato Sanches, como o João Félix, enfim, um never ending. E portanto, eu diria, para resumir, que acredito que o Sporting pudesse não querer vender, custa-me a acreditar que consiga resistir à procura que os seus 2, 3 principais jogadores vão ter neste próximo verão. Diogo, vender ou potenciar na Liga dos Campeões? É uma decisão muito difícil que se coloca à direção do Sporting. É difícil e sobretudo porque o Sporting também não está em condições financeiras de poder gerir a situação da melhor forma possível. Agora a Liga dos Campeões dá margem, porque é uma entrada de 20 milhões à cabeça e, portanto, por esse ponto de vista, parece-me que pelo menos um deles não terá que ser vendido. Agora, como disse o João e bem, também tem que se convencer o jogador a ficar com um projeto aliciante, porque caso contrário o jogador vai atrás dos milhões, porque será com certeza uma grande equipa que o pretende contratar. O que me parece é que o Sporting deverá ter isso em mente. Claro que o ideal era manter a maior parte dos jogadores. Perder um ou dois, eu acredito que possa acontecer. Um seria o ideal, porque aí o Sporting conseguiria colmatar a saída desse jogador indo ao mercado, olhando muito para o mercado interno, que é isso que o Sporting tem vindo a fazer. Por exemplo, no caso de Nuno Mendes, Mateus Reis, já foi contratado um pouco também com essa intenção, não só colmatar em termos lateral, mas também pode jogar a central do lado esquerdo para o lugar do Fedal. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que seria importante que o Sporting conseguisse manter esses jogadores, porque, como referimos há pouco, conseguir colocar estes jovens jogadores na grande montra da Liga dos Campeões, naturalmente que eles vão valorizar. O Nuno Mendes, por exemplo, eu acredito que até poderá estar no Euro 2020, que vai ser jogado agora em 2021. O Paulinho também é uma possibilidade, o próprio Palhinha, e, portanto, esses jogadores, por si só, já vão valorizar se forem convocados. Agora, os outros que não têm essa disponibilidade, que não têm essa possibilidade, se puderem jogar na Liga dos Campeões e valorizar, o Sporting irá tirar proveito desportivo, financeiro dos milhões da Liga dos Campeões e em simultâneo, posteriormente, eles também irão sair com outra capacidade para enfrentar os obstáculos que irão ter pela frente, porque o estatuto também conta. E um jogador que saia com o estatuto já de ter jogado a Liga dos Campeões é diferente de um jogador que só tenha jogado um Campeonato Nacional e a Taça da Liga. Leonardo, isto como recordava há pouco o João Marcelino, entre europeu e o provável apuramento do Sporting para a Liga dos Campeões, vai ser difícil que a direção da SAD continue a resistir às ofertas que são feitas sobretudo pelos jogadores da formação do Sporting. Sim, eu acho que no limite os adeptos do Sporting e os seus responsáveis, sobretudo, devem conformar-se com a ideia de que pelo menos uma dessas pérolas terá de ser vendida. Eu, tendo em conta o interesse que desperta em grandes clubes de toda a Europa e tendo em conta que, apesar de tudo, não tem influência para a equipa e para todo o jogo que o Palhinha tem, não tem situações complicadas em que o proveito seria dividido por outras entidades, como no caso do Pedro Gonçalves. Ainda há o caso do Pedro Porro, que será preciso exercer uma opção de compra ao Manchester City. Penso que, por exclusão, haverá no Sporting estará conformado para a possibilidade de perder Nuno Mendes, que será uma grande perda, mas também pela sua idade, pelo seu potencial tático, pela sua força física, será provavelmente aquele que
que conseguirá uma maior valorização e ofertas mais interessantes para a SAD. Um jogador difícil de segurar dentro e fora do campo, pelos vistos. E é de gestão que vamos continuar a falar neste jogo económico. Fique connosco para a segunda parte. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e para falar do tema de como é que os clubes podem mitigar os prejuízos da pandemia. Para já lanço um número para a discussão, são 2,5 milhões de euros, que é nem mais nem menos do que a receita de bilheteira que o Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Braga deixaram de ganhar na primeira mão das competições da UEFA. Temos como convidado Fernando Parente, presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto, a quem agradeço a presença neste jogo económico. Muito obrigado, Fernando Parente, pela presença. Pergunto-lhe desde já como é que considera que os clubes podem mitigar os prejuízos, que vão ser muitos, já estão a ser muitos, já se faz sentir a pandemia nas contas dos clubes, e como é que pode ser depois a tão desejada recuperação no pós-Covid. Muito boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui convosco. Ora bem, relativamente a esta questão, quando olhamos para o que é a interação dos clubes com os adeptos, verificamos que o nível de comunicação e interatividade com estes está ainda a um nível muito, muito baixo, ou seja, a progressão é enorme e haverá certamente, e há muito, temos a certeza que há muito a fazer. Os sites e as redes sociais dos clubes, a informação, os seus conteúdos nos últimos anos acabaram por melhorar muito, mas faltará aqui conhecer melhor os seus sócios, os seus adeptos, o seu público, para captar aqui mais atenção e interação com os mesmos, para que estes possam seguir melhor, não só a equipa, mas também os atletas. Hoje em dia segue-se muito os atletas e chegar mais perto de toda a gente e vender melhor os serviços e os produtos do clube. Há um fator que não tem ajudado. Nós já temos aqui um processo de digitalização e do trabalho da marca e com de facto esse trabalho a ser feito sobretudo nas redes sociais, que são as plataformas onde têm mais impacto, mas na sua opinião os clubes têm de ir um bocadinho mais além nessa interação com os adeptos, é isso? Sim, há aqui um fator que não tem ajudado muito na minha opinião, que é os clubes vivem muito o dia-a-dia, o resultado do fim de semana, e às vezes não se concentram e não preparam a base do clube, esta relação com os adeptos. É essencial ter aqui uma ferramenta que hoje todas as empresas de topo utilizam e exploram cada vez mais, que é o CRM, que é a relação de gestão que tem que ter com os adeptos. Isto tem que estar bem feito, bem parametrizado e atualizado sempre no dia-a-dia, como é lógico, e é fundamental para manter os associados, pois as perdas destes têm um resultado muito negativo para as contas do clube. É preciso estar ligados e ativar e para que os próprios adeptos e sócios consumam as notícias, os serviços, os produtos e por outro lado também tentar captar sempre novas adesões. Ter aqui uma estratégia de retenção, porque sabe-se que depois se conseguir reter os adeptos há aqui um prejuízo que não se reflete nas contas dos clubes. Neste momento, como se sabe... Como é que se gera essa situação de facto ter uma interação diária e constante com os adeptos, e como é que se gera isso, por exemplo, numa situação de maus resultados, em que não é mais difícil depois estimular então os adeptos para essa interação, ou muitas vezes está-se a gerar interação que acaba por ser pouco positiva para a marca? Sim, ora bem, há aqui uma questão cultural que é um bocado difícil de mudar rapidamente no nosso sistema desportivo. Nós somos um país monocultural, futebolizado, masculinizado, e há esta cultura do resultado e vive-se muito do resultado e não se prepara o clube noutras dimensões.
Por isso é que é preciso que os clubes, e principalmente nesta fase que estamos a viver, que os clubes coloquem todos os recursos humanos ao serviço de uma estratégia que tem que passar aqui mais, e nesta fase, por uma estratégia mais digital. E colocar todos os recursos humanos. Quando falamos dos recursos humanos, estamos a falar também de ativar tanto os atletas como os treinadores, participar em campanhas, ter uma atitude seja em campanhas comerciais ou de responsabilidade social, mas ter essa capacidade de iniciativa, porque isso muitas vezes para os adeptos vale muito mais do que um simples resultado, e é preciso entender que no futebol temos sempre 3 resultados possíveis e nem sempre é possível ganhar. As melhores equipas acabam por ter resultados também negativos, não é? Há muita gente em casa, os estudantes estão em casa, tem que se aproveitar estas oportunidades, criar momentos de relação e envolvimento, promover conversas, dar oportunidade a algumas situações que nunca foram realizadas antes. E há muitos clubes por essa Europa fora e clubes de topo que estão a fazer isso. Há que ser criativo, mostrar através de reportagens o lado mais humano das pessoas, das suas equipas. Por exemplo, uma questão que funcionou muito bem há pouco tempo, pelo menos da minha perspectiva, foi, por exemplo, a entrevista que fizeram ao Sérgio Conceição, ao treinador do Porto, onde até num momento assim não muito positivo, se analisarmos isto do que aconteceu, dos comportamentos que deram na televisão dos últimos jogos, acaba por passar um lado mais humano, uma melhor mensagem, e isto também cria afetividade e liga mais os adeptos, e se calhar num lado mais emotivo as pessoas acabam por esquecer os dissabores às vezes do resultado desportivo. Portanto, há aqui muito a fazer, há que envolver as pessoas, há que perceber quem são os nossos adeptos, qual o extrato social, as idades, quem é que são os mais leais, chegar aos mais jovens, mas também chegar aos mais velhos, e perceber que os mais velhos também não utilizam tanto as plataformas digitais, e se calhar temos que continuar a usar o correio para chegar a essas pessoas. Portanto, há muito a fazer, e felizmente também temos muitos bons exemplos em Portugal do que tem acontecido, e as pessoas também ficam contentes com essa parte que muitas vezes não é valorizada, esta parte da comunicação, da interação, e que retém os sócios e que motiva os adeptos, aquela sensação de pertença a um clube, de alguém que faz muito bem, que às vezes não o possa fazer muito bem no desporto através de resultados menos positivos, mas que do ponto de vista social faz com que as pessoas se identifiquem e levem a manter-se mais atentas ao clube, a participar e hoje em dia a chegar a todos os cantos do mundo, não é? Por isso é que esta estratégia digital também é muito importante. Leonardo, com os adeptos de desporto, e mais concretamente de futebol, que é aquilo que estamos a falar com mais exatidão, com todos esses adeptos em casa, surge aqui uma oportunidade tremenda para poder chegar a esse público de uma forma mais eficaz. Achas que os clubes têm aproveitado essa oportunidade de uma forma geral? Eu diria que poderiam aproveitar bastante melhor. Neste momento, tudo bem que há aqui uma conjuntura complicada para pelo menos um dos 3 grandes portugueses. O Benfica está a ter uma época decepcionante. Admito que seja um desafio maior manter os adeptos engajados, interessados no que se está a passar no clube. Mas, por exemplo, o Sporting está a ter uma época surpreendente, uma época muito positiva, pelo menos até agora. A impressão que fica é que poderia haver no contacto, e aproveitando a base de dados que têm de sócios e outras bases de dados, poderia estar a ser aproveitada melhor para, não digo manter o interesse, porque esse interesse já existe por si só, para as coisas estarem a correr bem, mas também para tentar monetizá-lo, para tentar fazer mais na venda de merchandising, para tentar encontrar algumas receitas possíveis num ano em que muitas receitas estão a falhar. João, comunicar em cima de vitórias é sempre muito mais fácil. Falta aos clubes aprenderem a saber comunicar nas derrotas e nos momentos menos bons? Sim, o que eu acho que faz falta aos clubes é pensarem em si próprios como digamos, como uma entidade que promove uma festa permanente, não é? Ou seja, não depender dos jogos para fazer o marketing e estimular a relação com os adeptos, mas fazer disso, digamos, o ponto principal, e os jogos são coisas que vão aparecendo
que depois podem ser pontos altos ou pontos mais baixos, consoante depois o rendimento desportivo. Essa é a essência do desporto norte-americano. E eu acho que em Portugal nós não temos essa percepção, embora reconheça que os clubes têm evoluído nas suas estratégias de marketing nos últimos anos e já estão mais presentes nas redes sociais e preocupam-se em estender também aí, digamos, a sua esfera de influência e também complementar o marketing, um instrumento de marketing para essa relação. Agora, deixa-me dizer-te neste campo que, estando nós a falar da pandemia e da diminuição de receitas, que há coisas que se podem fazer a médio e longo prazo, e outras que se podem fazer no imediato, e a diminuição de receitas no presente deve ser também um caminho, como é na economia, ou seja, para agilizar a máquina, para cortar as gorduras, e portanto acho que tudo isto tem que ser feito a todos os níveis para fazer com que as coisas batam certo. Portanto, as verbas estão a desaparecer dos clubes pela ausência de público, pelo que isso traz de reflexo no marketing, porque traz de reflexo na publicidade, e essas receitas têm que ser compensadas. Nós podemos e devemos falar no marketing como uma alavanca de médio e de longo prazo. Mas no presente acho que há medidas que se impõem de corte de custos, de aquisições mais racionais, de uma atividade económica mais inteligente para fazer ultrapassar este momento. E eu acho que os clubes já deviam estar a pensar um bocadinho na retoma. Inexoravelmente ela vai chegar. Em Inglaterra já se diz que vai haver público na última jornada da Liga. Portanto, eu acho que esse momento de regresso dos adeptos ao convívio das suas equipas, neste caso do futebol, mas também de outras modalidades, deve ser preparado em termos de marketing, de maneira a fazer com que esses momentos de reencontro venham a ser uma festa e que induzam um maior consumo de compra, de merchandising. Portanto, tudo isso é muito importante. E nós temos visto também que lá fora, portanto, este não é um panorama geral, em Inglaterra há clubes que aumentaram as suas vendas através da internet e, portanto, isso tudo são experiências que devem levar os nossos clubes à reflexão e, inclusivamente, adaptarem as suas máquinas, que são muito, eu diria que são demasiado grandes, àquilo que é a realidade do mercado. É um bocadinho, mais uma vez, a analogia com a economia. Em tempos de vacas gordas, as máquinas, digamos, ampliam-se, e estes também devem ser momentos de reestruturação. Diogo, pergunto-te para ti e daquilo que vai ficar para o futuro em termos daquilo que é a gestão de um clube, de uma SAD neste caso, qual é a regra de ouro que vai ficar para o futuro e que esta pandemia trouxe? Eu não sei se vai ficar para o futuro. Eu gostava que ficasse a racionalidade, a percepção de que tem que haver sempre um plano B, tem que se pensar sempre no pior cenário e temos que ter um orçamento pensado dessa forma, não pensar ao contrário. Normalmente em Portugal os orçamentos eram feitos pensando sempre no melhor cenário. Vamos conseguir fazer isto, conseguir alcançar esta receita, ainda vamos conseguir vender A, B ou C e no limite vamos ter aqui um grande lucro. Não me parece que seja essa a melhor forma de abordar um orçamento, de abordar uma época. Parece-me que é muito mais pelo lado da racionalidade, perceber quais é que são as receitas que os clubes têm, tentar incrementá-las. No campo digital acho que há aqui um grande caminho, como disse o Fernando Parente, para podermos evoluir e para podermos conseguir angariar aqui mais receitas, angariar também outros mercados, não só o mercado português, e chegar mais além. Agora, em termos daquilo que é a preparação de uma época, naturalmente tem que ser quais é que são as receitas esperadas e, em função disso, definir quais é que são os custos, deixando sempre alguma margem para situações menos esperadas. Eu normalmente digo um orçamento deve ser feito com 80% a 85% das receitas, deixando 15%, 20% para terem margem para poder reagir face a uma situação mais complicada, ou mesmo, se as coisas estiverem a correr bem, até para poderem investir e para poderem conseguir alavancar um pouco os resultados que estão a ter. Porque não devemos esquecer que no desporto as SADs podem só ser geridas com base na racionalidade financeira. No desporto, as empresas têm duas vertentes, têm a vertente financeira e a vertente esportiva, e é no equilíbrio que as empresas no limite conseguem obter os melhores resultados possíveis e, portanto, nunca devemos descurar a vertente esportiva, deixar uma parte de fora para suportar possíveis despesas ou possíveis investimentos é inteligente, de forma a que a meio da época se consigam
dar passos seguros e dar passos no caminho do sucesso. Portanto, Parente, já estamos no final desta primeira parte, mas gostaria de ouvi-lo relativamente a algo que disse recentemente, que tem a ver com a centralização dos direitos televisivos e com o facto de, na sua opinião, esta situação já chegar com 20 anos de atraso. Porquê é que diz isto? Esta situação vem num contexto recente do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude falar sobre esta questão e sobre uma eventual centralização destes direitos que traduzindo sempre numa questão aqui mais melhor e mais justa da distribuição dos dinheiros que daí pode resultar. As vantagens são muitas, pode vender-se melhor o futebol português a nível global e ter mais retorno e todos os agentes ganharem com esta situação. Caso a acontecer, saúda-se, embora diria tardia, e pode vir a ser complicado de operacionalizar, pois como se sabe, existem alguns clubes que já anteciparam receita com contratos deste âmbito para os próximos anos. Sabemos também que na vizinha Espanha aconteceu o mesmo, onde o Estado resolveu, pagando avultadas indenizações aos clubes, e nós vivemos numa situação em Portugal que socialmente será difícil de justificar esta questão. No entanto, se calhar também há aqui uma oportunidade, isto poderia ser resolvido, por exemplo, com o plano de recuperação e resiliência, mas isto nada fala em desporto. O Primeiro-Ministro disse que não era uma oportunidade, que o desporto estaria fora, pelo que entendemos, e nada fala em desporto neste plano. Mas a justificação pode ser dada pelo facto da orientação ter que ser mais rápida de implementação e ser destinada a setores de valor acrescentado. E nós sabemos que o futebol é um valor acrescentado para o país, ainda ontem ficámos a saber de um estudo que a Federação Portuguesa de Futebol fez, em que estimava como retorno financeiro, em termos de impacto, anualmente mais de 1.500.000 euros, que é injetado na economia. Se pensares que o futebol representa cerca de 1,6 mil milhões de euros o retorno. Agora, se pensarmos que o futebol gera este retorno e se adicionarmos à atividade das 700.000 pessoas que fazem desporto anualmente, nós podemos chegar se calhar a um valor próximo dos 4 mil milhões, também é um número que vem desse estudo, segundo sei, o que transforma aqui um euro de investimento sempre em 3 ou 4 vezes mais. Daí que poderia-se justificar esta situação. Agora, era uma oportunidade que podia ser usada, mas pensando também de uma forma global, não privilegiar só aqui e apenas o futebol, mas também o desporto de uma maneira geral, porque nós sabemos que o futebol acabou por ser sempre ao longo dos tempos sempre mais privilegiado nesta questão. Tornaria o futebol mais competitivo, certamente, a nossa competição mais interessante, com possível sucesso de venda a nível global e com aumento das receitas para todos os agentes, nomeadamente para os clubes, o que seria bastante interessante aqui. Claro que teria que se pensar aqui numa forma de distribuição, compensando aqui algumas questões, mas no geral que pusesse os clubes daquilo que são as receitas da sua atividade geral, da sua liga, mais equilibradas entre todos os clubes. De facto é um enorme desafio para a Liga Portuguesa. Fernando Parente, o tema da gestão no desporto é sempre um tema que vem à discussão neste programa do Jogo Económico e por isso espero contar consigo mais vezes em próximos programas para que possamos discutir estes e outros temas. Agradeço então a presença de Fernando Parente. Já a seguir seguimos para as escolhas neste Jogo Económico. Terceira parte deste Jogo Económico e é nesta fase do programa que ficamos a saber quais as escolhas da semana dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Leonardo. Leonardo, o teu número da semana, o 10. O 10, que é o número de golos permitidos pela defesa do Sporting, pela defesa e pelos restantes jogadores do Sporting na Liga NOS até à 20ª jornada. Muito se tem falado de outros trunfos da equipa, desde o meio-campo até à capacidade ofensiva de uma equipa que, curiosamente, praticamente não tem opções para a ponta de lança, que passou a primeira parte da temporada dependente de Sporar e agora tem Paulinho com problemas físicos.
mas lá atrás, Adam, Coates, Fedal, Neto, muitas vezes, por vezes Gonçalo Inácio, muito ajudados por João Palhinha e com também uma segurança bastante grande nos flancos de Pedro Porro e Nuno Mendes, tem mantido um número extraordinariamente baixo de golos sofridos e mesmo não tem permitido grandes veleidades aos avançados das outras equipas. Se neste jogo do Dragão, em que o Sporting pode dar um passo decisivo para a reconquista do título, o Sporting conseguir sair de lá com a mesma diferença pontual, os 10 pontos em relação ao Porto, ou aumentá-la, eu diria que grande parte da chave estará nessa defesa que Ruben Amorim conseguiu meter fechaduras mesmo. Passamos então para a escolha do número de João Marcelino. João, o teu número desta semana, o 15. É o número de pontos que o Benfica ficou esta semana do Sporting, complementado com os 5 que ficou do Porto e os 4 que ficou do Braga. Significa isto que o Benfica está cada vez mais longe, não diria ainda irremediavelmente longe, mas mais longe dos 40 milhões da Champions. E isto configura uma situação preocupante para o clube. Porque ganhar a Liga é uma coisa que só ganha um todos os anos e, portanto, o Benfica perder a Liga não é nada de especial. Se viesse a perder a entrada direta na Champions já é mau. Se por acaso não fosse sequer ao apuramento, ao play-off de apuramento para a fase de grupos, eu acho que isso configuraria um resultado extremamente negativo. E este é o momento em que se começa a perceber que isso pode efetivamente acontecer, que não é uma miragem. Para uma equipa que foi recebida no verão com muitos elogios pelos nomes que conseguiu integrar, que construiu um entusiasmo à volta até das declarações que o Jorge Jesus produziu, naquele sentido que a equipa ia jogar 3 vezes mais, iria arrasar. Tudo isso faz com que este momento seja um momento difícil. O Jorge Jesus, na sua primeira semana, perdeu 40 milhões com a eliminação do PAOK. Se voltasse a perder 40 milhões, fora o que depois se podia conseguir os resultados na competição. Não é, João? Diz? O que obrigou à venda do Ruben Dias. O que obrigou à venda do Ruben Dias. Se o Benfica voltasse a falhar a Champions, isso significaria que iria ter que vender necessariamente e significaria que Jorge Jesus, como consequência da sua ação, tinha custado ao Benfica num ano cerca de 100 milhões de euros. É um momento delicado para o clube e que obviamente serve de base a todas estas especulações que vamos assistindo nos órgãos de comunicação social. Diogo Luís, passamos então para o teu número da semana, o 4. O meu número encaixa naquilo que o João acabou de dizer. Nós nos últimos anos estamos habituados a que existam 2 clubes que lutem pelo título e que disputem os lugares da Liga dos Campeões, quando são 2 lugares de entrada direta ou quando é 1 mais 1. E este ano parece-me que a entrada na Liga dos Campeões será disputada por 4 clubes, sendo que o Sporting, na minha opinião, está muito mais destacado e possivelmente já terá um desses lugares garantido. E o outro lugar, ou os outros 2 lugares, 1 mais 1, irão ser disputados por Porto, Braga e Benfica. Aquilo que eu quero destacar é sobretudo o trabalho que o Sporting e que o Braga têm vindo a fazer, pela qualidade de jogo apresentada, pela forma como se conseguiram sobrepor tanto a Porto como a Benfica, e, apesar de terem condições financeiras inferiores. A verdade é que tiveram olho para ir ao mercado interno e encontrar boas soluções, encontrar bons treinadores e estão a dar seguimento àquilo que foi um bom trabalho na última fase da época do ano passado e, sobretudo, estão a criar uma animação diferente do nosso campeonato, que infelizmente para alguns, mas felizmente para outros, e no meu caso é felizmente porque gosto de ver mais clubes a lutarem por títulos ou por objetivos, traz aqui outro sabor à nossa liga. Diogo, e para a escolha do teu protagonista desta semana, damos ali um saltinho à Holanda. E a tua escolha é precisamente o Ajax de Amsterdão. É o Ajax como exemplo para os clubes portugueses. O Ajax percebe que a Liga holandesa tem pouca competitividade e está disposto a abdicar dos direitos televisivos para serem entregues de uma forma igualitária, de forma a que as equipas do meio da tabela tenham capacidade de investir mais e tornar o campeonato mais competitivo. E referem mesmo. Para nós, muitas vezes só olhamos para aquilo que recebemos no curto prazo. Nós sabemos que no curto prazo podemos receber menos, mas se a nossa liga for mais competitiva, vamos conseguir atrair mais investidores, vamos conseguir atrair maior visibilidade
e no futuro iremos conseguir vender os nossos ativos por valores superiores. E, portanto, isto é claramente um exemplo da forma como o futebol deve ser analisado e deve ser esmiuçado como um negócio, mas, acima de tudo, também perceber que o futebol é uma festa, é desporto, é fair play e é competitividade. E aquilo que o Ajax olha não só para si, mas, sobretudo, para o contexto em que está inserido, que é a Liga Holandesa, acho que é um grande exemplo para a forma como os grandes clubes em Portugal também deviam olhar para o futebol em Portugal. João Marcelino, passamos então para a escolha do teu protagonista. O teu protagonista foi alguém que chegou ao Braga sem grandes estrondo, sem grandes parangonas nem manchetes, mas que mostra que existem grandes valores a evoluir na Liga Portuguesa. Chegou, como tu dizes, sem essas parangonas, porque em Portugal as pessoas não seguem os jogadores. O Lucas Piazon, que é a minha escolha, é um jogador que veio do Chelsea. Esteve para o Rio Ave, portanto é um jogador com muita qualidade técnica e que chegou e fez a sua marca, produziu já a sua marca. Ou seja, na última jornada marcou 2 golos e fez 2 assistências, mas ele esteve presente a marcar por 3 vezes e a assistir por 4, portanto 7 vezes nos 9 últimos golos do Braga. Isso é fantástico, ou seja, a equipa perde o Paulinho e vem um outro jogador que faz com que a equipa tenha recursos para continuar a jogar ao mais alto nível. Deixa-me só, a propósito disso, dizer que a atenção ao mercado português é muito importante. O Sporting provou isso no último Braga, no último defesa, e eu vejo que o Braga está a trabalhar bem em todos os domínios. Na formação, depois do Trincão, já tem aí o Francisco Moura, que se lesionou, e o David Carmo também, ambos lesionados, mas são dois excelentes jogadores que eu vejo potencial para um dia chegarem à Seleção Nacional A. Está a atuar bem no mercado interno, já disse o Piazon, mas poderia ter falado, portanto, no Al-Musrati, por exemplo, e também nos jogadores portugueses que de uma forma ou outra têm tido carreiras que não foram sempre em ascensão, como por exemplo o caso do Yuri Medeiros, que também está lesionado, mas que estava a fazer uma grande época, ou do Castro, que veio da Turquia e também tem estado a jogar no meio campo. Portanto, o Braga, e a par disso tudo, tem conseguido fazer bons negócios. Já não voltemos ao caso do Ruben Amorim, mas falemos do negócio do Paulinho com o Sporting, que eu considero também um excelente negócio do ponto de vista do Sporting de Braga, e que somado àquele do Trincão, dos 31 milhões para o Barcelona, não foram 31 milhões líquidos, mas foram 31 milhões depois para o Braga, cerca de 21, 22 milhões, fazem com que o clube já esteja presente nos grandes negócios. Portanto, tem todas as ferramentas, nestas vertentes todas que eu enunciei, para que nos próximos anos possa fazer aquilo que o Diogo agora disse, que é competir pelos lugares da Champions, porque ser campeão ainda é muito difícil, mas Portugal vai ter seguramente nos próximos 2, 3 anos, além desta época, sempre 2 lugares diretos e mais um de apuramento para a Champions, mesmo que a Champions não venha a mudar, como parece que vai, e isso significa que o clube vai entrar de forma permanente numa outra órbita, de outra dimensão. Isso é aquilo que o caso do Lucas Piazon demonstra à evidência. Fechamos o programa com a escolha do Leonardo Ralha. Leonardo, o teu protagonista, Francisco Conceição. É o meu protagonista precisamente porque o futebol, além de ser um jogo de 1x2, é um jogo de mitologia. E não há melhor mitologia do que o filho mais novo do treinador. E nem quero imaginar, o Diogo talvez tenha conhecido um caso assim no plantel de alguém com uma relação familiar com o treinador. Nem quero imaginar a complicação que isso pode ser. Não deve ser fácil. Não deve ser mesmo nada fácil, deve ser uma situação muitíssimo difícil de gerir pelos dois envolvidos, mas em que a parte mais fraca me parece que é o jovem que está a tentar impor-se no futebol. O certo é que o Francisco, o filho que tem 3 irmãos mais velhos também futebolistas, no caso do Rodrigo, que já passou pelo Benfica e está na equipa B do Porto, ainda tem alguma esperança de fazer uma carreira ao nível do pai. No caso dos outros 2 irmãos já terei mais dúvidas, mas estão a fazer certamente aquilo de que gostam e a dar o seu melhor. O Francisco aparece como um agitador de um certo marasmo que se estava a instalar no Porto, de um certo baixar de braços perante o avanço do Sporting, e já com consequências concretas nestes últimos jogos em que foi aposta.
Tudo bem que o mérito dele em sofrer um penalti que é tão indiscutível quanto escusado é diminuto, mas o futebol que já tem mostrado faz dele mais uma figura a seguir. E, sobretudo, mais um mito que faz com que este jogo se torne importante, interessante e que mesmo em tempos de pandemia, em tempos complicados, leva a que milhões sigam o que vai acontecendo em cada um dos clubes. Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.